Olá a todos e a todas. Meu nome é Bibiana Belisário. Eu sou gestora cultural e graduanda em jornalismo pela Universidade Federal do Cariri. Atuo desenvolvendo pesquisas e projetos voltados ao patrimônio imaterial e à comunicação. E hoje eu vou falar para vocês sobre documentar o lugar da memória, documentando o lugar da memória e os diferentes formatos de que isso pode ser feito através do audiovisual. Essa história de que a sociedade tem, a nossa sociedade tem, de que é preciso lembrar, né, para que a mesma história não se repita, para que ela não seja reinventada ou até mesmo esquecida, né? Memória e esquecimento, o que nós vivemos cotidianamente. Então são diferentes formatos, são distintas perspectivas, afinal nós somos humanos e cada um tem seu jeito de ver e de moldar as coisas. Paul Ricoeur, né, Memória e Esquecimento, pensador francês, ele nos fala que se somos incapazes de nos lembrar de tudo, somos ainda mais incapazes de tudo narrar. Que a ideia da narrativa é exaustiva, é uma perfeita insensatez, é uma frequente insensatez. E quando a gente fala no modelo de documentário, dentro das produções audiovisuais, o Bill Nichols é cineasta, né, e crítico de cinema, e ele tem especialização no estudo de teoria de documentário, e ele nos fala no livro, né, na introdução ao documentário, que existem 6 tipos de documentário ou modos de documentar. As compelling as in fiction, didn't have stars. So I think, for most people. Eu acredito que cada documentário tem a sua voz própria, né? Tem sua forma de narrar. E que esses moldes, esses 6 tipos que o Nichols apresenta, eles podem ser mesclados dentro de uma mesma produção. Eu vou trazer alguns exemplos, vou mostrar alguns exemplos para vocês a partir do que o Bill Nichols fala e vou mostrar as narrativas de cada um deles. Vamos começar pelo início, o modo poético. O modo poético ele tem um quê estético. Ele já está falando, né, de algo que impõe um tipo de beleza para quem está produzindo, a quem está produzindo. Então ele vai enfatizar associações visuais, tonalidades e ritmos, passagens descritivas. Um documentário que se apoia nessa lógica poética, ele vai ter um trabalho mais apurado, porque o cineasta ele está ali para pensar a imagem que ele quer retratar. Ele está montando, existe uma montagem, por mais que esteja contando uma realidade, uma história real, existe uma montagem daquilo, o que eu quero passar, de qual forma, por qual imagem. Então tem uma trilha sonora dedicada, tem imagens tratadas para a composição da história, tem ritmos variados dentro da composição, dentro da narrativa, enquadramentos que não são comuns dentro desse tipo de produção, enquadramentos pensados para aquilo exatamente. Existe uma produção que me lembra muito isso, esse método poético, essa forma poética, que é o Super Memórias de Danilo Carvalho. Ele é de Fortaleza, cineasta, e ele vai contar a história de algumas famílias, de pessoas, através do Super 8. Então, já por ser de Super 8, já tem um quê poético na coisa. As imagens que são colocadas, a forma que são distribuídas as cenas, onde começa, onde termina. Ele é gravado, são imagens do Super 8 em Fortaleza, então passam lugares de Fortaleza que inclusive você pode pensar dentro de uma perspectiva de um antes e um depois. Você tem um registro de um lugar, de como ele era em determinada época e de como ele é hoje atualmente, principalmente para pessoas que vivem, que moram nesse lugar. Então, algumas pessoas podem considerar que não seja um documentário, que seja outro tipo de produção audiovisual, mas para mim ali está documentando assim, uma história, está documentando um período, está documentando uma época, uma forma de vida, uma forma de vida de determinada classe, determinado bairro, determinado lugar de Fortaleza. Tem uma trilha sonora específica, tem cortes do filme que passam isso, que demonstram isso, esse método poético da coisa de ser.
No método poético, se houver locução, ela é pensada justamente para casar a imagem que está sendo veiculada, a imagem que está sendo produzida. Ela é pensada para ser um complemento da imagem, a locução. Porque no método poético, o que se enfatiza, o elemento principal, é a imagem. É a imagem, a forma de que ela é construída para ser passada ao público. Esse é um tipo de documentário que ele expressa mais a emoção do que a razão da coisa. Ele começou justamente no contexto do modernismo, esse tipo de documentar, como uma maneira de representar a realidade em fragmentos, com impressões subjetivas, e nele não há uma lógica linear. Então ele permite a experimentação. Então vamos agora para um segundo modo, né, que é o modo expositivo, que nesse especificamente ele incorpora a fala, literalmente. Então ele vai dar ênfase ao comentário verbal e à linguagem argumentativa. Uma marca muito interessante desse tipo, do expositivo, é a pesquisa. Sabe aquela história de ver os dois lados da história? Então esse documentário, ele traz muito isso, de mostrar os dois lados da história, ou potencializar um lado da história. O que é importante saber é que a argumentação é um ponto muito forte desse tipo de produção, desse tipo de filme. Eu vi em alguns sites, em algumas pesquisas, que um dos documentários muito comuns para ser analisado dentro dessa perspectiva é O Triunfo da Vontade, que apesar de atuar como propaganda, né, do regime ideal nazista, é o exemplo mais explícito de documentário argumentativo, né, que procura expor suas ideias, mostrar exatamente o lado de que o documentarista que está fazendo aquela produção está. Então ele é muito explícito. Primarily involved the party as the Trump will. There was no control exerted from the party. Not a little bit. No one has seen 1 meter and nobody has had a control. That was my condition as I start the film. I have said to Hitler, I don't know if this man important, if this man important, if this woman important. I have no idea about this. If I make the film, I make it only for pictures. What is interesting for cutting and the moving and so on. And he has said to me, oh, this is what I want. I'm not interested to have a picture what is a chronicle picture with a real thing that is very, what we say, langweilig. Boring. Yes. This, you will make it right soon. So I was here. Nesse caso, completamente diferente do poético, né, as imagens elas são secundárias. Elas vão aparecer como comprovação do que é dito, né? Diferente do poético que a legenda é o complemento, né? Seria o complemento. As pessoas falam que O Triunfo da Vontade ele é um filme de propaganda por excelência, porque ele, acima de tudo, uma sedução pela voz, uma sedução pelo que é apresentado, ele atrai, ele é atrativo. Agora talvez seja um dos métodos que eu mais gosto, que é o modo observativo, que é aquele método de que o cineasta ele espera mais do que ele provoca. Você tá ali, você vai colocar a sua câmera para observar um espaço, observar um ritual, observar um cotidiano. Então, você não vai gerar uma provocação para que aquilo aconteça, de forma alguma. Você não vai induzir por uma pergunta, você não vai induzir por uma cena, não. Você vai observar através do que é feito. Eu acho que esse é um tipo de documentário que mais pode representar o real. Apesar de que acredito que todos eles existam algum tipo de interferência, acho que esse é o que mais se aproxima de uma verdadeira realidade. Pois ele é mais discreto, ele é mais contido, ele está num lugar de observação mesmo, né? Como fala o nome, modo observativo. E esse tipo de documentário ele é muito utilizado para filmes sobre a vida animal. Então, assim, tem aquele O Nosso Planeta, que tem na Netflix, tem o Amazônia, a Floresta, na Amazon. E tem um que trazem muita temática que é a Marcha dos Pinguins. E, apesar de ter uma locução muito forte na apresentação do filme, ele é completamente observativo. É um exemplo de documentário que a câmera cumpre exatamente esse papel de observar. Já se tratando
de uma outra abordagem, né, com gente, eu gosto muito de um documentário chamado O Processo, da Maria Augusta Ramos, que algumas pessoas nem acham que ele seja observativo, mas eu acredito que ele tem muito essa pegada da observação, porque acima de tudo, existem cenas em que você percebe claramente que a câmera está só ali, parada, para que a cena aconteça, apesar de que, como você está se tratando de pessoas, automaticamente, quando ela sabe que tem uma câmera, ela pode agir diferente ou não. Às vezes a cabeça da gente não pode não processar mediante a situação que está ocorrendo, mas existe um lugar de observação ali. Existe um lugar de observação de ambos os lados. O documentário Processo, ele é sobre o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Ela traz as cenas das votações, do impeachment, traz as cenas da divisão das pessoas que estão a favor do impeachment, as pessoas que são contra o impeachment. E são cenas todas aéreas, de canais que ela foi buscando e foi montando para isso. E de uma forma ou outra terminam sendo câmeras observativas. A câmera acompanha as reuniões, as votações do Senado. E é muito forte a composição desse documentário, porque é algo que acontece de forma muito rápida. Aconteceu em menos de 2 anos, né? E como isso é narrado, como isso é contado e o que dirão as pessoas a partir dessa narrativa, né? As pessoas irão compreender de que é uma narrativa sóbria, que é uma narrativa que a cineasta ela se retirou daquilo ali para que ela pudesse observar e apresentar ambos os lados, a narrativa que as pessoas consideram pendente para um lado a favor ou contra o que está sendo, o tema que está sendo abordado. Então, há muitas formas de se analisar esse filme. E eu gosto muito dessa produção, muito mesmo, porque eu acho que é um lugar de observação que poucos conseguem alcançar, sabe? Os documentários, eles são muito induzidos por perguntas, muito. E a observação é um ponto crucial para que se obtenha a realidade de algo. As imagens falam muito, muito dessa produção. E são organizadas da melhor maneira possível para se contar a história. Não é linear, o tempo da produção ela não é linear, mas ela conta de uma maneira precisa os fatos e o que cada um defende, vamos dizer assim, que cada lado defende, cada lado defendeu. Nos documentários observativos, olhamos para dentro da vida da maneira que ela é vivida naquela hora. Então os atores sociais eles vão interagir um com o outro ignorando os cineastas, né? Não existe uma pretensão de neutralidade, de naturalidade da coisa. E muitos chegam, inclusive, nesse tipo de documentário, usando de uma forma mais pura ainda, né? Não utilizar nem trilhas sonoras, ou legendas, ou algum efeito. É cru. A característica primordial desse tipo é a defesa de não intervenção. A câmera deve ser a própria extensão do olho humano, nesse caso. Nichols fala que há um rompimento, né, nesse tipo, com o ritmo dramático dos filmes de ficção, que às vezes é apressado, que as imagens não se sustentam. Esse tipo observativo, ele delonga mais sobre aquilo. Ele passa mais tempo, ele é processual naquela imagem, naquela exposição. Já no modo participativo, ele vai enfatizar a interação, né, do cineasta com o tema, né? E há uma participação direta ali do cineasta na composição de todo o processo, do que ele quer passar, a partir do quê, a partir de qual tema, por meio das entrevistas, por meio de acervos pessoais, acervos públicos, institucionais. Há uma ideia para ser composta. Então você já cria-se uma expectativa sobre algo e faz em cima dela essa produção. Tem 2 exemplos que são inclusive próximos, né, desse tipo de documentário, que são as produções de Freitas
aqui na região do Cariri, que ele é músico, produtor, e ele realizou processos audiovisuais junto à cultura tradição popular, muito nesse método participativo, né? Você percebe claramente nas gravações que ele faz de que há uma indução, uma condução por entrevistas, de que ele traz elementos de cenas que não necessariamente é daquele momento, mas são anteriores a ele. E esses vídeos que ele produz, junto aos mestres, aos brincantes da cultura tradição popular, ele utiliza-se muito deles para inscrição em editais dos grupos, né? E editais que são abertos pelas instâncias governamentais, municipais, estaduais e federais. Um outro que é muito claro, muito perceptível, o método participativo, é o Xingu, Cariri, Caruaru, Carioca, que é da Beth Formaggini, né, a diretora e o roteiro dela, mas quem conduz a narrativa do documentário é o Carlos Malta, que é um músico instrumentista, e o documentário ele vai buscar as origens, né? Ele revela a evolução do pífano, ele revela o uso do pífano, onde ele surgiu, por quem, como, e aí ele parte lá do Xingu, faz uma imersão ali, né? Ele toca junto da tribo, ele escuta os depoimentos da produção, da utilização das festas, enfim, ele encontra-se com esse universo diretamente, ele passa nas cenas do documentário, além das entrevistas. Nas entrevistas, inclusive, muitas vezes aparece a fala dele, né, no documentário. Então ele parte do Alto Xingu, ele desce pro Cariri, então ele vai lá nos Irmãos Aniceto. Quando ele chega lá nos Irmãos Aniceto, no CRA, ele pega depoimentos deles ali, mas ele traz imagens antigas, ele busca o acervo, né, do grupo da banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, no CRA, e ele utiliza essas imagens dentro da produção. De lá ele vai para Zabé da Loca, então ele faz todo um percurso até desembarcar no Rio de Janeiro e ver a utilização do pífano no Rio de Janeiro, incorporar já outros elementos completamente distintos do início. Então existe uma linearidade, sim, dentro da produção, e ele está o tempo todo interagindo com o tema, com as pessoas, e nessa forma eu digo que documentar para além do agora, ele faz um paralelo, né, entre o agora e o passado, e diretamente interferindo na postura da pessoa que tá ali falando, que está sendo entrevistado, né, pois há uma condução. Já no modo reflexivo, ele abre portas, abre possibilidades para hipóteses, para convenções. Ele aguça a consciência para a construção de uma representação da realidade. No interior desta gigantesca cidade, voavam diversas espécies de aparelhos semelhantes a aviões. Os velhos hindus denominavam-nos Vimanas. As construções eram gigantescas e brilhavam como ouro e prata. Parece meio complexo, né? Mas vamos comparando aos outros, por exemplo, nesse tipo, ele, no lugar de um argumento, ele há um conceito. No lugar de um fato, há um conceito para ser refletido, para ser compreendido ali, a partir de um tema. Um exemplo clássico que muita gente usa, né, para definir esse tipo de documentário eram Os Deuses Astronautas, né? Os melhores exemplos. Ele vai estar ali levantando, né, uma reflexão, levantando um questionamento sobre a mitologia antiga de povos, a presença de astronautas em um tempo passado no planeta Terra. Então, o modo reflexivo pode dizer que ele questiona o próprio modo como o documentário atua e intervém na realidade. Eu posso dizer que esse método, ele é um método que incentiva o questionamento, vamos dizer assim, né? Ele, no lugar de um fato, de ser algo factual, ele aborda um questionamento sobre algo possível. E por fim, o modo performático. O modo performático, ele está muito no campo subjetivo. É diferente do reflexivo, pois ele há um fato ali diretamente sendo apresentado, mas de uma forma subjetiva,
de uma forma mais expressiva, vamos dizer assim. Então ele tem um engajamento mais próprio do cineasta com o tema e ele rejeita a possibilidade da objetividade naquilo. Pode até parecer com poético algumas vezes também, né? Pois ele tem uma evocação de afetos ali naquela produção. Muitos falam que esse tipo de produção ele é mais experimental. Ele tem itens, ele tem muitas proximidades com o método poético, mas também tem muita proximidade com o filme de ficção. E para exemplificar esse último, é até polêmico falar isso para algumas pessoas, porque tudo é muito subjetivo, né? Porque ele conduz o espectador por um lugar emocional, não lógico. O Nichols, ele fala até uma coisa que é muito interessante sobre esse tipo de documentário, né? Que ele nos convida, como fazem todos os grandes documentários, ele diz, né? A ver o mundo com novos olhos e repensar a nossa relação com ele. É um japonês e, portanto, um ser humano. No entanto, o Sr. Suzuki não planta os tomates com a intenção de comê-los. Quase Então, é um tipo de documentário muito sensível, extremamente sensível, de que ele não necessariamente vai estar apegado àquela imagem de uma forma para transpor um tom, um ritmo, mas sim com uma realidade sensível e independente de algo induzido por uma técnica, sabe? Ele traz um lado muito emocional da coisa. Então, por que não caracterizar a Ilha das Flores como um documentário performático, né? Mas para compreender todos os tipos de documentário, todas as formas de documentar, é muito importante que a gente entenda que o formato do documentário explora a exposição de uma parte ou de um todo, de uma realidade, né? Então é uma mensagem muito poderosa, porque ela tá ali num real. Ela não é a construção de um filme fictício a partir de um acontecimento. Não é remontado a cena. A cena é aquela, né? Então é o agora, é o presente que vai ser visto depois. Então vale muito essa reflexão de como são contadas as histórias escritas, as narrativas ao longo dos anos e como elas estão guardadas em filmes e podem ser vistas, né? Então a importância da imagem, da potência da imagem para a documentação, né, de algo, de algum acontecimento, de um cotidiano, de uma vida, né? Que o registro escrito é imprescindível. E o visual, né, é a potência. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem do material, que seja interessante para vocês, que vocês possam compreender esse lugar de documentar a memória, que é tão importante, né, como eu falei no início, para que ela não se repita, para que ela não seja reinventada, para que ela mesmo seja esquecida, mas que ela esteja registrada, né, das formas que nos cabem, né, dentro das nossas lentes e dos nossos compromissos com isso, com as nossas realidades. Obrigada.